Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo uma live, tá, com o professor Walter Agripino e vou aguardar aqui um pouquinho aqui para ver se ele já começa a entrar, né? Em primeiro lugar, eu queria falar a intenção que a gente tem com essa live aqui é de aproximar um pouquinho as pessoas que nos acompanham, né, as pessoas que curtem o meu Instagram ou que gostam um pouquinho de esporte, para falar um pouquinho do que é feito com, com treinadores, né, com treinadores esportivos, né? E a minha intenção a gente faz do que a gente pensa, né? E o primeiro treinador que eu pensei em convidar aqui é o professor Walter Agripino, que também já trabalha já há um bom tempo com o esporte paralímpico e tem bastante conquistas aí. Eu acho que pode ter muito a nos dizer hoje aí, tá? Estou esperando aqui, eu acho que ele já deve estar entrando. Vamos aguardar, né? Uma das coisas também, eu pensei em colocar um nome para essa live, eu coloquei na beira da pista, né? E a ideia é assim, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Walter, né? Opa, Walter, tudo bem? Opa, boa noite, Daniel, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Eu estava terminando de explicar aqui um pouquinho qual a ideia dessa live aqui, e assim, eu estava explicando que uma das ideias é conhecer um pouquinho de você, né? E a gente tentar fazer um pouco o que a gente faz lá na pista, né? Normalmente sempre toda competição sempre tem dois, três treinadores reunidos acompanhando seus atletas. E é um momento sempre que a gente acaba conversando, a gente fala tanto amenidades, né? Às vezes acaba falando coisas que não tem nada a ver com a prova que está rolando, mas também a gente fala muita coisa técnica, né? Sim. E a ideia, eu pensei essa minha primeira live aqui, eu queria fazer um pouquinho disso aqui contigo, né? Eu sei que você tem muita coisa para falar aí. Não, até que Bom, não tem Walter, muita, não. não, tem sim, tem sim. A gente é um dos caras que gosta muito de falar, né? A gente às vezes fala até demais, né? Ô, Walter, uma das coisas que eu queria, assim, para começar, eu queria que o pessoal te conhecesse um pouquinho, né? E aí eu queria que você falasse, assim, como que você começou, como que você chegou no atletismo? Vamos lá, né? O Walter, né? Chegou no atletismo garoto, atleta, tentou ser atleta, né? Garoto, como história de muitos, não deu certo. Aí foi aventurar por outros esportes. Comecei lecionando, dando aula de capoeira, que eu consegui me formar em educação física. E aí, depois, meu primeiro emprego concursado já foi para trabalhar com pessoas com deficiência na área da natação. E por meio da natação, eu conheci o professor Ivan, né, que era um atleta de futebol de 5, até chegou a atuar na seleção brasileira, e ele era do SESEC. Né, e aí foi o primeiro contato que eu tive com o esporte paralímpico, através desse professor Ivan aí, que é um deficiente visual, e ele me incentivou a que eu treinasse ele, algumas vezes na função de atleta guia, porque ele precisava. E acho que ia ter um mundial, acho que na Argentina ou na Colômbia, não lembro bem. E aí eu fiquei guiando E ele durante um tempo. Aí eu aproximei isso aí foi que bastante ano, dele. assim? Isso aí acho que Isso foi foi que ano? 2007, Caramba, 2006, hein? 2007. No ano de 2006, 2007. E, Uhum. e nessa brincadeira ainda, como tinha a questão do SESEC, ele falou assim, pô, negão, você não quer guiar a Simone? Acho que a Simone trabalhou com você também, né? Do A salto à distância. Simone não A chegou a Simone trabalhar Camargo. comigo, não. Ah, tá, Não, mas a ela foi gente, atleta a do gente se SESI. conheceu tudo, mas não chegou. Ela Ah, faz parte da bocha do SESI. aí ele pediu até que eu tentasse guiar essa atleta um tempo, mas não deu certo. Acho que a Adria vinha fazer uma competição em São Paulo, acho que não lembro se era jogos regionais, alguma coisa assim. Ele pediu para que eu a guiasse, mas eu tremi, porque que era eu para fazer o único tiro com a área. E
E aí eu continuei guiando ele em alguns momentos, né, de treino, esse tipo de coisa. E aí, já em 2011, começou a ter o Clube Escolar Paralímpico, né, e aí foi o primeiro contato mesmo que eu tive com o esporte paralímpico, atuando já na questão da iniciação. Aí depois passei por Paralimpíada Escolar, com alguns atletas aí, e acho que até o momento que eu te conheci, né, que a gente utilizava a pista do SESI, que a gente em São Bernardo estava Uhum. sem pista, né, e foi o momento que eu tinha, acho que você foi o primeiro treinador que eu vi atuando efetivamente no esporte paralímpico, e a partir daí, né, aí tem circuito caixa, outras coisas, aí a gente começou a ter mais contato com a modalidade com os colegas no meio paralímpico. Que, No começo foi por aí. falando assim, eu acho que o que eu achei legal assim é que você, assim, mais um, né? A gente tem vários amigos treinadores que começaram como guia, né? E Sim. você, eu te conheci no SESI, né? Eu não lembro muito de você antes, né? Já estou no esporte paralímpico já desde 2003. O que eu lembro mesmo é você lá dando treino no SESI, né? Inclusive, boa parte dessa turminha que você deu lá no SESI, muitos deram resultado, né? Chegaram a ter um bom nível, né? Sim, sim. Mas o que eu queria até te perguntar, assim, né? Você comentou do SESI, e eu acho que uma das vezes que nós conversamos, ou que eu lembro de você ter conversado, você já foi atleta de atletismo também, né? Sim, Como atleta, né? Não sei se você fez parte do SESI também lá no passado, não lembro como que. sim, sim. Me fala um pouquinho da sua história de esporte antes até de ser treinador. É, aí você vai ter que falar a idade, aí é sacanagem. Pô. Acho que no Não, não ano precisa de falar. 87, 88, né? O SESI tinha equipe fortíssima de atletismo, aí era SESI aqui em Brasil, aí depois virou SESI de São Caetano de Tintas Coral, e nessa época eu fazia parte dos projetos do SESI. O SESI tinha um projeto chamado SESI Atlo, onde você fazia um pentatlo ali, e os melhores atletas eram selecionados. Eu nunca fui de um destaque em nenhuma prova, mas no conjunto das provas eu sempre me saía bem. E aí eu fui convidado para fazer parte da equipe do SESI aí de iniciação nessa época. Aí. Na época tinha as Uhum. categorias Mirim, Pré-Mirim, Infantil, que depois passou a ser menor. Eu fiquei até juvenil. Né? E no juvenil, como eu era um cara que não tinha prova definida, às vezes eu arriscava combinada, às vezes eu arriscava 110. Eu fiquei muito baixo para 110, quando as barreiras foram crescendo e a distância aumentando. Arrisquei o triplo também, não deu certo. E aí chega um momento que você tem que ou trabalhar, né, ou treinar. E aí eu optei por entrar no Senai, né, nessa época. Aí eu entrei no Senai, fiz um curso de, de mecânica, né, trabalhei 6 meses no setor de mecânica, não aguentei. Aí como eu já treinava capoeira, eu fui dar aula de capoeira. E aí na época da faculdade ainda, né, tinha o troféu lá, Ademar Ferreira lá, e convidaram eu para fazer o revezamento e o 100, né, por questão de bolsa, esse tipo de coisa aí. Aí eu corri um 100, aí eu corri 11h40, 11h50. Os caras, oh, por que você não treina de novo? Eu falei, você tá maluco, cara, não tem paciência, não. Já não dava, mano. Mas, assim, foi um período legal aí, né? Acho que o contato que eu tive no atletismo foi muito importante, né? Porque na época que eu estava no SESI, conheci muitos treinadores aí, né? Que estão atuando até hoje aí, professor Ezio, professor Edelson, tive um contato com o Kiyoshi também, e na época ele treinava saltadores, eu tentei fazer salto, mas o meu professor na época no SESI foi o Carlão, né, que era professor na iniciação, e depois o Parreira, que acho que é mais conhecido de todo mundo aí. Que legal, que bom, que bom. Não sabia que você tinha essa história bem legal ainda. Já teve de alguma forma uma ligação anterior com o atletismo, né? E você já esperava que ia trabalhar com esporte, com atletismo novamente? Você falou que citou a capoeira, né? Sua ligação. Você ainda dá. Antes de eu fazer essa pergunta assim, você trabalhou muito tempo com capoeira, ainda está ligado à capoeira ainda? Eu dei aula de capoeira acho que de 96 a 2004, mais ou menos. Fui campeão brasileiro de capoeira, acho que em 2001, 2002, né, na época que
capoeira tinha todo um projeto aí de tentar ser modalidade olímpica, esse tipo de coisa. Me aventurei no taekwondo também, né? Fui campeão paulista universitário de taekwondo. Mas na questão da capoeira em si, eu me formei na capoeira acho que em 97, né? Porque tem a questão das graduações, cordões, esse tipo de coisa. E aí eu já comecei a lecionar capoeira. Eu trabalhei na rede municipal de São Caetano, né? Nas EMEIs de São Caetano aí durante um bom tempo como professor de capoeira. Faz mais ou menos um ano e meio que, por questão de filho, esse tipo de coisa, que pelo menos uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, eu vou pessoal da capoeira aí, que é muito legal. Acho que, e até porque eu estava sedentário, né? E aí eu achei uma modalidade que eu conseguisse estar no meio lá. E as pessoas me respeitassem também, a idade, a barba branca, esse tipo de coisa. Que legal, Walter. Aí você falou que, bom, aí eu ia até te fazer uma pergunta que você acabou reencontrando o atletismo, né, de novo, né? Sim, sim. E você achava que você ia ter, assim, pô, você não só reencontrou o atletismo, chegou no Paralímpico, você contou a sua história de ser guia e depois começar a trabalhar com atletas, você contou também uma coisa bem interessante, que eu acho que uma das coisas que te impulsionou no esporte paralímpico foi o Clube Paralímpico, né, que eu lembro que foi um projeto bem legal lá em 2011, 2012. E você esperava que você ia ter atletas medalhistas, atleta recordista do mundo, que você ia ter atleta medalhista nos Jogos do Rio 2016, assim, nesse curto espaço de tempo? É assim, quando chegou a história lá de 2016, São Bernardo estava construindo uma pista de atletismo e só o professor Edelson atuava com atletismo. Eles queriam ampliar um pouquinho esse projeto. E nessa questão de ampliar um pouquinho esse projeto, eles foram procurar alguém aí que tinha contato com atletismo e que trabalhava com pessoa com deficiência. Eu nunca tinha trabalhado com atletismo efetivamente, mas atuava com pessoa com deficiência e tinha uma vivência no atletismo. Aí, como eu estava na natação, ofereceram, né, por meio do professor Ivan, professor Otaviano também, que trabalha no atletismo há muito tempo em São Caetano aí, que eu acompanhasse o professor Otaviano durante o tempo, para voltar a ter contato com a modalidade. E na inauguração da pista, eu iria para lá para fazer o trabalho de iniciação. E, paralelo a isso, o comitê soltou, né, esse projeto do clube escolar e a PADV foi contemplada, né? A PADV era uma associação que tinha em São Bernardo, ainda tem, foi contemplada nesse projeto. E aí eu fui fazendo as duas coisas juntos. Acompanhava o professor Otaviano, a professora Hebe, a professora Luciana, o professor Pitti durante um tempo. E na outra parte eu pegava essa galerinha aí, junto com o professor Fábio, fazia esse trabalho de iniciação do Clube Escolar Paralímpico, que não era só o atletismo, né? Eu ficava no atletismo, ficava na natação também, tinha uma galerinha que ficava com o goalball, o goalball eu não acompanhava, mas a gente começou por aí. E aí, em 2013 mesmo, o professor Ivan falou assim, olha, tem um pessoal que está saindo do CESEC, está vindo para a PADV, e a gente precisa de um treinador. Aí eu falei, olha, eu não sou técnico, eu sou professor. Ele falou, não, negão, dá pra fazer, não sei o quê, porque um cara super pra cima que topa tudo. Eu falei, olha, vamos tentar. Aí eu fui pesquisar algumas coisas aí, né? Não tinha esse negócio de internet muito na época. Fui pesquisar algumas coisas, ver algumas coisas. Aí eu falei assim, não, Ivan, dá pra encarar. Aí, inclusive, uma moça que trabalhou com você veio trabalhar comigo, acho que é Renata, correu 800, 1500. Ah, sim, sim, lembro. Lembro. Ela veio trabalhar comigo. E veio um pessoalzinho que não dava para fazer no horário do Edelson, eles vieram comigo. Aí a primeira reunião eu já disse assim, ó, eu falei, ó, o esporte não é paralímpico, o nosso objetivo é Paralimpíada. Todo mundo ficou meio Aquele... assim. Falei, não, o esporte paralímpico, o objetivo é Paralimpíada. Ah, mas todo mundo vai chegar na Paralimpíada? Eu falava, não, a gente tem que pensar numa coisa. Eu tô chegando aqui agora, então assim, a gente tem que ver o quanto a gente se aproxima. Ia ter os jogos de Pequim, né? Acho que ia ter os Jogos de Pequim. Acho que a Simone estava até convocada já, mas não era eu que atuava nesse segmento ainda. E aí eu falei assim, ó, o que a gente tem que avaliar é o quanto a gente se aproxima desses jogos
para nos próximos jogos a gente se aproximar e um dia a gente vai chegar. Essa era a minha opinião na época. E é assim que eu ainda trabalho. E aí veio uma primeira turminha comigo. Aí o primeiro sonho era fazer o índice da Nacional, né? Que era muito difícil ainda quando você tem um grupo novo, você não entende muito a questão de índice, esse tipo de coisa. Os índices sempre tinham. Não, você não conseguia ver uma lógica, né? De uma prova para outra. Você fala, pô, mas tal marca é boa, mas não chega. Mas aí depois que você tem o tempo que você vai entendendo um pouquinho o processo. Mas aí acho que foi o começo mesmo com uma equipe já de atletas. Mas mesmo assim, hoje ainda não me considero um treinador. Eu me considero um professor. E nesse meio tempo ainda, acho que quando eu ainda estava no SESI, né? Como eu atuo em Mauá também, numa escola, uma professora dessa escola veio com alguns deficientes visuais. E nessa leva aí veio um cara gigante, falou assim, olha, será que esse cara pode ser atleta? Claro, não sei, né? A gente pode trabalhar, mas eu aqui em Mauá eu só trabalho com criança. Aí foi aquele marmanjo no meio das crianças lá, a gente trabalhou um tempo. Aí eu apresentei ele pro professor Otaviano, ele falou, ó, Valtinho, esse cara é cara de pegada para mandar 15 metros no peso e cara para mandar 50 metros no disco se você conseguir ensinar. Ele falou, aí o problema é seu. Eu falei, se o problema é meu, vamos tentar resolver. E aí foi quando eu trabalhei com esse atleta aí que você citou, né, que participou dos Jogos 2016, mas antes ele teve participação no Parapan de Toronto. Lá ele foi recordista das Américas, mas ainda na classe 12, né? E aí depois, desculpa, ele foi recordista na classe 12, mas ainda não tinha classificação internacional, aquele negócio todo. Aí quando fez classificação internacional, aí a gente alavancou aí, disputou o Parapan, depois os Jogos de 2016, e a gente teve um sucesso legal, né, com esse atleta aí. Legal. Que antes eu queria falar assim, já vi muitos treinadores aqui entrando, amigos nossos aqui. Eu vou tentar lembrar quem eu vi passando aqui. Vi passando Felipe Veloso, Pedrinho, professora Marli. Eu vou tentar lembrar aqui. Já passou muita gente aqui entrando, gente boa aqui, né? E aí eu queria até, você falou que você não se sente ainda um treinador de alto rendimento, né? E aí eu vou tentar lembrar alguma coisa e você vai acrescentando, porque assim, né, eu me lembro até de começar a conhecer você um pouquinho mais, foi a partir do Alessandro, que é o atleta que você citou, né, que a gente tinha dois atletas na mesma prova, né, eu tive o Luciano Pereira, que esteve nos Jogos de Londres, 2012, né, no disco, e no triplo também, duas provas bem próximas, né, na verdade, também foi um atleta excepcional, e o Alessandro depois chegou no disco também, aí fez resultados maravilhosos aí contigo. Vou tentar lembrar e depois você acrescenta. Eu queria falar um pouquinho do seu currículo, que você diz de não ser um técnico de alto rendimento. Então você teve o Alessandro, que foi Sim. campeão mundial contigo ainda, né? Ainda estava contigo quando foi campeão mundial. Foi campeão mundial contigo? Eu não lembro se já tinha se... 2017, né? 2017. Foi campeão mundial contigo, foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016 contigo e teve recorde Sim. mundial contigo, né? Depois a gente vai ter em 2017, se eu não me engano, o Michel, que foi para o Mundial no salto em distância, é isso? Ele foi pelo triplo, né? Pelo triplo. Recordista brasileiro do triplo, se eu não me engano, 13,90. Né? Por aí. 13,94, eu acho. Não, vi 4. Muito bem. Aí depois a gente vai ter, dentre os atletas, tem a Clélia também, né, que também trabalhou contigo também, né? Bom, tem uma turma muito grande ali que trabalhou contigo. Tem algum resultado ainda que você possa citar? A Clélia eu lembro dela no Campeonato Parapan de Jovens, né? Menina muito, muito nova, competindo nos Jogos Escolares, também competindo muito bem. Tem outros resultados? Eu lembro também por equipe, vocês sempre super bem, lá tanto com a PADV, depois com a equipe de São Bernardo. O que mais tem no seu currículo aí, Walter? A gente pode citar. Você comentou aí dos atletas de 2017,
Eu sentei com esses atletas aí que você citou, mais a Vanessa, que é talvez a atleta que tem Assim, mais teve avançado no F20, T20. isso. E a gente falou, olha, a gente vai entrar num plano Tóquio, né? A gente vai entrar num planejamento Tóquio e vamos ver quem chega. Eu acho que os quatro chegam. E nessa pegada aí de chegar em Tóquio, alguns atletas foram atrás de outros projetos, né? Mas, assim, pensando que eles começaram esse projeto Tóquio lá atrás comigo, e estão chegando, então também entendo que o projeto está em fase de conclusão. Talvez não comigo na finalização do trabalho, mas foi um projeto que começou lá atrás de 2017. E o Michel em si, né, teve uma história muito interessante, né? Porque no começo de 2017 ele veio em janeiro, né, que é esse período que a gente volta de férias, falou, professor, vou parar de treinar. E é aquela época que a gente estava no grupo, né, dos treinadores falando, pô, o índice do triplo tá uma baba, o índice de não sei o que tá uma baba. Eu falei, Michel, vamos saltar o triplo. Ele falou, pô, mas eu nunca fiz, não sei o quê. Eu falei, não, nós vamos encarar isso aí. E eu, na condição de professor, e aí é onde eu me sinto mais professor do que treinador, eu falei, eu consigo te ensinar a saltar o triplo. E eu falei, só com a condição física que você tem, eu acho que você tem bagagem para chegar. Eu falei, agora eu não sei lá na frente, né? Porque os ITC começaram a subir muito, eu não sei como que ia ficar. E nessa levada aí, o Michel bateu 8 vezes o recorde brasileiro para ir para o Mundial. Caramba. Bateu 8 vezes seguido o recorde brasileiro para chegar no Mundial. E aí, como sou professor e não treinador, né, também vieram algumas lesões, né, mas era uma forma de eu tentar manter o atleta no esporte. Uhum. Que o cara já tinha falado que ia desistir. Eu ouvi muitos conselhos de grandes treinadores aí, o professor Tid falou, olha, o moleque é muito bom, mas tem que pegar leve, não sei o que. Eu falei, professor, se eu não fizer isso, o cara tá fora do esporte. Eu falei, mas o cara pode estar no esporte, fora do esporte e se machucar também. Ele me dizia sempre isso, que o Tid trabalhava lá em São Bernardo com o Duda na época. Mas eu ouvi bastante, tanto ainda que o Michel foi o último cara a fazer o índice, né, pro Mundial. Todo mundo já estava praticamente com o passaporte e dentro do avião. E no penúltimo salto, né, que ele bateu o ITC do atleta que estava na lista lá, no grupo de treinador já tinha gente comemorando já que estava no Mundial, já tinha até saído uma suposta lista aí de atletas convocados e ele chegou. Mas de uma forma assim geral, esses atletas foram os atletas que trabalharam comigo, mas eu ainda penso assim, eles mais aprenderam comigo do que treinaram. E eu sempre vou defender que eu ainda não sou treinador, porque eu não tive oportunidade de acompanhar um atleta durante um ciclo, durante Uhum. 2 ciclos. Eu sempre que eu ensino um Sim. atleta, eu não consigo dar sequência nisso depois. Foi uma das coisas que eu aprendi com o professor Otaviano. Ele falou, Valtinho, não tem curso de treinador, não tem nada. Ele falou, o que vai fazer você se sentir treinador vai ser quando você pegar uma galerinha e você vai aprendendo com essa galerinha, até essa galerinha chegar lá na frente. E eu ainda não Uhum. tive tempo, né? E até, acho que pulando um pouquinho aí ao que você está falando aí, de 2016, esse tipo de coisa, eu já tenho alguns atletas que eu pensava que chegariam em 2024. E com esse negócio de 2021, não sei o quê, pode ser que alguém estoure lá. Então, assim, eu acho que eu vou ter surpresa no meu grupo para 2021. E surpresa boa aí, e vai assustar alguns aí. Tomara a Deus, tomara a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Você fala, eu lembro de uma vez você passando não, você colocou em algum dos grupos que a gente tá, um dos treinos que você fazia com o Alessandro, né? Eu achei bem legal a alternativa que você fez, que você usou a barreira para ajudar a Sim, guiá-lo, né? Então, até também voltando a falar do que você já disse, dos atletas que você já teve, de como você se considera treinador. Eu te considero um excelente treinador, não só pelos resultados que você já teve, mas porque você teve muitos resultados em provas diferentes, né? Então, pessoas diferentes em provas diferentes, formando essas pessoas e colocando elas em nível nacional.
Mas a minha pergunta é a seguinte: quais são treinadores ou quais são os modelos que você tem de treinamento que você tem como referência? Assim, qual que é o modelo de treino do Walter? Quem foi a referência para o Walter como treinador? Ah, sou professor, cara. Como professor. Mas vamos lá. É, eu sempre me preocupei muito que os atletas aprendessem o gesto técnico, né? Tanto que você citou a Uhum. barreira aí, eu fui tentando várias coisas, né? Pra, principalmente na questão do deficiente visual. Eu tive uma experiência muito boa aí com um grande atleta deficiente visual que passou pelo circuito, né? O Chico, né? Que fazia salto de distância, o Chiquinho. Opa, muito bom. Eu não era o técnico dele, mas era o Benilson, mas eu fiquei como staff dele durante um bom tempo. Então aprendi muita coisa e o Chico veio do pentatlo, né? Na época que tinha as competições da BDC, eu acho, né? E tinha pentatlo. Então o Chico era um cara que navegava bem em todos os cantos. Então ele me ensinou muita coisa. E uma vez, acho que a Rose, a Rose, para mim, uma das melhores treinadoras do mundo, me perguntou, né, sobre como que eu trabalhava, periodizava, chega e falou, sempre seus atletas estão dando resultado na época certa, no momento certo, de uma forma geral. Falou, como que você está fazendo isso? Você está usando algum tipo? Não sei o quê. Olha, sou um cara preguiçoso pra caramba para estudar, sou um cara preguiçoso pra caramba para ir na bibliografia e ver, estudar as linhas de treinamento, mas fala, simplesmente eu treino um atleta para a próxima competição. Ela falou, mas como você faz isso? Fala, eu tenho a competição daqui a 2 meses, eu faço tal coisa, tal coisa, e depois vou diminuindo não sei o quê. Ela falou, olha, Walter, você já foi pesquisar bem? Ela falou, olha, isso é um modelo ondulatório. Ela falou, olha, então você está trabalhando numa linha de treinamento sem conhecer, mas você está fazendo isso. Dá uma pesquisada sobre isso. E aí eu fui dar uma olhada, tá, mas não liguei tanto. E aí teve uma época, acho que o Santiago estava treinando os barreiristas em São Bernardo. E o PD estava junto com ele, o Márcio Simão, da Barreira. E o PD é muito meu Uhum. amigo, colega de escola, a gente foi de SESI na mesma época. Eu falei, ó, Deguinho, eu tô meio perdido aí com o negócio de organizar treino, planilha, esse tipo de coisa. Aí ele falou, ó, vem aqui. Ele me sentou, sentei com ele lá do lado, ele rabiscou lá o modelo que ele fazia junto com o Santiago. Ele falou, olha, a gente trabalha assim, e ele me explicou o modelo ondulatório. Ele falou, olha, o perigo disso é se você achar que você tem que ondular em todas as competições, porque aí você não treina atleta nunca, não dá tempo. Mas se você escolher um período legal, uma competição importante aqui, uma ali, vai dar legal. Ele falou, vai ser muito melhor do que o que você já estava fazendo. E aí foi quando eu estava, acho que nas vésperas, acho que de 2016, eu contei do dia que eu estava até o Open, aí dava 100 dias. E do Open até o dia da Olimpíada dava mais 100 dias. Eu falei, opa, vou fazer 2 ondas aqui. Não sei como, não sei o que, mas eu vou fazer 2 ondas aqui. E aí eu fiz a primeira onda, aí no Open teve um resultado esperado, né? Porque eu peguei o Alessandro arremessando 17 metros, lançando, né, 17 metros no disco, mas aí ele já estava com uns 35, 36 metros. E, e essa foi na primeira onda. Aí na segunda onda, né, que eu ondulei de novo, aí ele já estava com marcas superiores aos 40 metros. Aí eu achei, puta, esse é um modelo legal para se trabalhar, né? Mas assim, eu testava pouco, testo pouco ainda, né? Teste de carga, teste de velocidade. Eu sou muito relaxado com isso. Eu trabalho muito na observação. Mas como eu tenho poucos atletas, e atletas que começaram comigo, que estão comigo, eu consigo ir levando. Mas eu acho que tem muitos erros que terminam acontecendo.
Então, acho que os momentos aí que eu tive de vivência aí com o pessoal do Comitê Paralímpico, parte de tecnologia que eles têm muito lá, ajudou bastante. Eu ainda não sigo muito, mas ajudou bastante. Começo agora a ter algumas linhas de testagem das coisas que eu considero ser legal, mas hoje eu trabalho nesse sistema de ondular. E aí, só Uhum. uma parte assim é que, como assim, né? Você citou aí do circuito, no circuito a gente tem atleta que pode ser que chegue numa Paralimpíada, e a gente tem atleta que talvez não chegue na etapa nacional. Uhum. E aí é um perigo você ficar pensando em ondular e não sei o quê, porque a principal competição é a fase regional. Se o cara não fizer nada ali, acabou. E às vezes a gente dá o azar da fase regional ser em Ser, fevereiro. ser Aí o cara não fevereiro, né? faz marca, você perde o ano. Então, assim, é um perigo. Eu, como também tenho a questão de representatividade, ainda tem a questão de jogos regionais, jogos abertos, eu ainda consigo colocar o atleta para competir mais uma vez, mas, sim, treinadores como você e outros colegas não têm os jogos regionais, não têm os jogos abertos. Então, se a gente cometer qualquer falha aí, alguma coisa em relação ao circuito, a gente termina tendo um prejuízo grande, porque o cara compete uma vez só no ano, e às vezes essa vez é fevereiro, é março. Às vezes a gente tem até a questão da FPDC ou da BIDEM, dependendo da categoria do atleta, né? Mas esse ano, os últimos 2 anos, a gente começou a levar uma pancada financeira, né? Que as taxas começaram a ficar um pouquinho mais salgadas dessas instituições. Verdade. Então a gente teve que tomar um pouquinho de cuidado nessa questão aí de ondular, e às vezes a gente terminava trabalhando de uma forma linear, pensando na fase regional, falava, vou arriscar tudo aqui, para ver se o atleta continuasse ter competição durante o ano. Legal. Antes eu queria até comentar aqui, ó, pessoal, muita gente elogiando você, viu, Walter? Né? E principalmente Eu aqui o tô vendo último algumas comentário. coisas aqui, mas eu me perco. Também tô meio perdido aqui também. Mas o pessoal daqui da equipe Os Caveiras aqui falando que uma das suas marcas registradas é que você briga ardorosamente pelos seus atletas aqui. Você nunca desiste dos seus atletas. E realmente eu sei que você briga muito pelos seus atletas e muitas vezes aí muitas coisas que foram conquistadas foram nessas brigas aí de, de ter o regulamento, de saber, de levar o seu atleta até o final. E eu sei o quanto que você briga realmente pelos seus atletas. E eu queria comentar também, né, como que agora assim, a gente saiu basicamente da primeira parte, né, e a gente vai começar na segunda aqui, que a gente vai mais bater um papo mesmo entre a gente. E você estava falando sobre treinamento, né? Hoje eu vi nessa semana passada, a gente teve uma das palestras que a DAB tem feito, que foi o professor Lechek, lá, Lezek, não vou lembrar como que fala o nome dele, que foi lá na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E ele mostrou um modelo que eu acredito uma coisa até um pouquinho mais contemporânea, né? Que é de treinamento, né? Basicamente, assim, o que ele trabalha é dentro da resposta que o atleta te dá, né? E é o que eu acredito muito, assim. Hoje, assim, eu já trabalho eu tenho trabalhado já desde 2016, basicamente em cima das respostas de atletas, né? Então, em 2016 eu consegui uma plataforma de salto, né? E eu tenho utilizado, assim, quase que diariamente com os meus atletas, mas mais importante que a plataforma de salto é você conhecer e entender do seu atleta, né? Porque muitas vezes eu mudei treino porque eu vi que o cara não estava legal naquele dia, né? E eu tenho visto realmente muita gente com. Eu tenho uma plataforma de salto, mas eu creio que vale muito mais o feeling do treinador, né? De ele conhecer seu atleta, poder ter a capacidade tanto de aumentar a dose como diminuir a dose quando necessário. E eu acho que um pouquinho do que você falou também, que você tem feito, né? Embora também eu achava que fazia muitas coisas empiricamente, até nessa palestra que eu citei do professor da Universidade Federal lá de Minas Gerais, a gente acaba vendo que muita coisa tem uma base científica, né? E talvez, quem sabe, a gente tenha que acrescentar um pouquinho mais disso aqui no esporte, né? Nas nossas práticas. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, já vou fazer aqui, né? Que Walter e Daniel, da professora Eunice aqui. O que vocês acham, se vocês acham que nós teremos a fase regional do circuito?
E, bom, eu já vou aqui, vou fazer outra pergunta aqui, né? Então, bom, a gente está passando por uma. Ela está perguntando o que, que vai acontecer esse ano, né? E eu vou fazer essa pergunta para ti, assim, como que você vê o cenário atual do esporte, assim, o que, que a gente está vivendo, tal, o que, que vai acontecer com a gente aí? Qual que é a sua visão aí do que vai ocorrer no esporte? Vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu esse ano. A gente teve algumas fases regionais, teve a competição da CBDI, né, aqui em São Paulo, e a gente ia entrar no nosso período, que seria a minha primeira onda, né, com, acho que era o desafio, né, Caixa, CPB e CBA de CPB É que, e a fase regional. que engraçado, a quarta-feira agora ia ser a nossa última competição para Tóquio, valendo as Sim, marcas para Tóquio, era dia para estar 13, todo mundo última data. voando. É, E, então a gente lembrando um pouquinho do que aconteceu. Então teve competição em São Paulo. Nas vésperas aí, né, melhor, já tinha acontecido o primeiro dia de competição da fase do Nordeste, vem a notícia da NBA que o jogo foi cancelado, porque o negócio estava estourando nos Estados Unidos, não sei o quê. Eu gosto muito da NBA. E aí eu acordei assustado, né? Eu falei, não é possível, cara. Parou a NBA, não é possível. E, e aí eu falei, puta, o negócio chegou. Aí a gente acompanha pelo grupo, os colegas falam, falando já que em São Paulo ia, ou que na fase do Nordeste isso e aquilo, ia ter restrição de número de pessoas na pista, não sei o que. Eu falei, ó, São Paulo melou. Né? E aí depois, como foi confirmado, aí a questão do calendário ser suspenso, né? Suspenso não, né? Cancelado, né? A questão do Open, que acho que era a próxima competição que ia ter. E aí eu fui uma das pessoas que debati bastante. Falei, pô, uma coisa é cancelar, outra coisa é suspender. Acho que nas suas falas que eu entendi mesmo que tinha que ser cancelado, porque o Open não é a competição que você tem arbitragem nacional, que tem classificação nacional, você precisa de toda uma estrutura que vem do IPC, né? Então precisa negociar com o IPC para suspender. Então acho que é mais fácil cancelar e depois ter um outro evento. E, e aí estourou, né, a questão da pandemia. Uma coisa que a gente só estava vendo que era pela internet, pela TV, começou a aproximar. Eu me assustei quando eu cheguei lá na pista de São Bernardo. Tem alguns treinadores que dão treino a qualquer preço, né? Tava todos os professores para fora, né, da pista, só tava o coordenador lá dentro. E aí a gente sentou lá e falou, a gente vai ter que fechar, porque não tem condição, veio a ordem do prefeito. Ah, mas pô, e se a gente colocar só os atletas, não sei o quê, começou aquelas de tentar deu uma solução, porque até então a gente não tinha noção dos calendários, do que ia acontecer. Aí, uhum. como lá onde a gente treina, tem a arena do handball e tem a da ginástica, os atletas do handball foram para a academia, aí já veio uma carta do prefeito dizendo que não podia. Aí, na sequência, veio todas aquelas questões de que realmente estava parado o primeiro semestre, e aí vem o que fazer, né? Porque primeiro você pensa no dia seguinte, né? Aí você dá uma folga para os atletas, não sei o que, não sei o que, mas depois a gente tem que ir retomando as coisas. Mas a gente tem que retomar as coisas, aí a gente tem que pensar, né? Eu vi, acho que foi acho que na live do Edu e do Ismael, eles falando, pô, mas pelo menos a regional de São Paulo tem que ter, se pensar em Bolsa Atleta, aquelas coisas todas. Mas não é só atletismo paralímpico, né? São várias e várias modalidades pelo país aí, que se a gente pensar no Bolsa Atleta, que não teve um único evento esse ano, que não teve o principal evento esse ano. Então, assim, a minha sugestão, né? Eu não sei que dia que vai parar essa história da pandemia aí. O dia que voltar, a gente tem que entender que o ano de 2020, para efeito de juntar, de repente, aí as datas e marcas para, de repente, uma Bolsa Atlética, acho que é a preocupação de todo mundo, de somar 12 meses. Ah, voltou em julho. Então, a gente conta o período de julho a julho,
os atletas concorrerem à bolsa. É um pensamento que eu tenho, assim, né? Porque aí, Embora pelo ainda a menos gente tem que na pensar bolsa, de bolsa, desculpa, Walter, embora de não bolsa, se pode for para falar. pensar, está quase 2 anos atrasado, né? A gente está recebendo Sim, esse ano de 2018, né? Está recebendo de 2019 ainda, né? sim, sim. Mas, assim, para efeito de ranking, se voltar ainda esse ano, que tem hora que assusta, que já vem uma nova onda aí em Wuhan, né, que o pessoal falou aí, a gente está pela imprensa, tão assustado da possibilidade de uma nova onda em Wuhan. Aí a gente começar a pensar nesse sentido, né? E é uma coisa até que ficou esquisito, né? A gente que conversa bastante aí em relação ao IPC, porque a, o COI, né, e a, e a IAAF, né, que é o World Athletic agora, praticamente cancelaram o calendário até novembro, né? E pensando nas vagas para Tóquio 2020, 2021. O IPC não, né? O IPC deixou aberto. Então, assim, a Nova Zelândia, que está saindo da pandemia, se de repente voltar do jeito que está hoje, o critério do IPC, se tiver uma competição na Nova Zelândia, daqui 2 semanas, a marca deles entra. Né? Eu acho que isso não é justo. Né? O mundo está parado. Então, acho que tem que ter um período de intervalo aí, esperar todo mundo ir retomando a vida, para as coisas começarem a voltar ao normal. E aí sim a É. gente coloca dados. Porque eu acho que senão vai ser uma injustiça um país que estão com medidas muito duras, muito restritivas ainda. Sabe que uma preocupação que eu tenho, né? Eu tenho escutado, eu vi poucos especialistas falando disso, né? Aqui a gente tem tratado muito o Brasil de forma muito homogênea, né? Como se a mesma situação que está em São Paulo está no interior de São Paulo, está no Nordeste. E a gente tem visto assim, o Brasil tem uma dimensão continental, né? Então, eu acho que as situações são muito diferentes, né? Então, aqui em São Paulo a gente está mesmo num ponto bem complicado, né? E e eu acho que tem outros estados que a gente tem visto, parece que Mato Grosso do Sul está um pouco mais tranquilo, né? E até talvez vou talvez pensar, supor uma situação lá para a pergunta da Eunice, né? Mesmo que a gente as coisas comecem a voltar ao seu normal, né? Que eu acho que normal vai ser muito difícil a gente ter uma situação considerada minimamente normal. Mas a gente vai continuar tendo algumas restrições de pessoas, aglutinamento de pessoas juntas no mesmo local, né? E fico imaginando assim, para a gente voltar a ter, primeiro acho que voltar a ter treinamentos, já vai demorar um pouquinho, depois para voltar a ter os ambientes de competição, e fico imaginando também ter uma competição a nível, eu acho que o regional talvez até possa ocorrer, mas muito no final do ano, muito no final do ano. Suposição minha, especulação, né? Sim, sim. E fico imaginando depois ter uma competição a nível nacional, porque do mesmo jeito que eu falei que as coisas estão ocorrendo em ritmos diferentes, o retorno vai ser em ritmo diferente, né? Então imagina colocar pessoas no mesmo local do Brasil inteiro, né? A complexidade tem que ser também de entender e os cuidados que a gente tem que ter, porque eu acho que as coisas só vão se solucionar mesmo quando a gente tiver uma vacina para o vírus, né? E eu posso dizer, eu posso arriscar ainda supor que enquanto não tiver uma vacina para o vírus, ainda a gente tem risco de realização dos Jogos de Tóquio. Sim, sim. A gente está acompanhando bastante a imprensa internacional, né? É uma grande possibilidade de não ter os Jogos de Tóquio, mesmo em 2021, por essa questão. As outras são questões administrativas, questões financeiras, de contrato, esse tipo de coisa. Falando um pouquinho aí da pandemia, né? Você até citou que São Paulo chegou primeiro, provavelmente a porta de entrada, aeroporto, região portuária no litoral de São Paulo, e daí se expandiu para as outras partes do país aí, a gente teve carnaval, a gente teve feriado, período de férias, então a gente teve bastante coisas aí que pode ter influenciado nessa questão. Eu ouvi aí, né, nesse final de semana aí,
alguns ex-ministros, né, da saúde comentando o tema, né? E o ex-ministro mais recente, aí, o que saiu recentemente, ele comentou a seguinte situação. Ele falou, olha, estava previsto, né, quando ele estava à frente do ministério. Ele falou, olha, São Paulo, Rio, aí Amazonas, ele citou, acho que, dois estados do Nordeste, ele falou, esses seriam os primeiros picos. Aí depois ele foi citando outros estados que pela questão do movimento das pessoas no país, por questão de aeroportuária, esse tipo de coisa, são os locais que serão os próximos picos. E ele falou, ó, e o último ponto que estava previsto pela equipe dele era a chegada na região central do Brasil ali, Mato Grosso, Minas Gerais. Ele falou, porque o movimento do Brasil é mais ou menos esse. O pessoal chega da Europa, vem para São Paulo, né, porque é aeroporto, esse tipo de coisa. Nordeste é a questão do turismo. A Amazônia é uma porta de entrada por uma fronteira grande, larga ali, não sei o quê, e também tem muita estrangeira que vai na Amazônia. E os dois últimos seria a questão da região sul e depois a região centro-oeste do país. E é mais ou menos o desenho que a gente vê quando a gente olha para os números, né, que a maioria dos casos estão mais ou menos nessa ordem. Então, assim, Uhum. se a gente está tendo picos nessa ordem, pode ser que o pico desses estados sejam lá na frente, né? Sei lá, agosto, setembro, não sei o quê. Não sou especialista em pandemia. E aí, esse problema, pode ser que o problema aqui tenha resolvido em parte, mas pode ser que lá na frente não resolveu nesses outros estados. Uhum. E é um quebra-cabeça difícil de se montar quando você pensa em calendário esportivo. Né? Mas a gente já teve algumas coisas acontecendo aí, né? Teve uma pelada no Guarujá, um número absurdo de pessoas. Eu tomei um susto quando eu vi aquilo, né? Um jogo aí num campinho de várzea lá, eu tomei um susto. Teve essa luta recente aí nos Estados Unidos, né? Do MMA aí, eu achei também uma questão desnecessária. A Europa volta a discutir futebol e tem países que não pararam o futebol, né? Uhum. Tem dois ou três países que não pararam o futebol. Então, assim, o esporte não está completamente parado no mundo, mas quem teve juízo parou. Né? Porque, como você disse, tem a questão dos treinos, tem a questão do contato. Vamos supor que tem a fase regional. Pum, tem a fase regional. Aí meus atletas foram. Aí descobre que um dos meus atletas estava infectado. E esse atleta competiu com tantos outros atletas, esse tipo de coisa. E aí, como que fica? O Brasil não tem capacidade para testar todo mundo. Eu fico pensando até na complexibilidade que é para ser feita a competição, né? Talvez ter que fazer uma testagem ali pré-competição em todo mundo que for participar, só poder participar quem já tiver testado. Fico imaginando algumas situações, por exemplo, lá o atletismo até é relativamente tranquilo porque é bem aberto. Mas na hora que a gente vai usar o CT, talvez não dê para usar aquela área de aquecimento que é toda fechada, né? Então são diversas questões que tem que se pensar, né? Até aproveitando, fazendo uma outra pergunta, a gente teve algumas notícias durante essa pandemia, algumas já tinham ocorrido antes até da pandemia, a gente tem escutado muitas informações de clubes esportivos fechando, né? Então a gente teve o Pinheiros no atletismo, que está deixando o atletismo, né? Uma informação que saiu. Há 2, 3 anos atrás a gente teve a B3, a antiga BMF também deixando também de fazer o seu incentivo ao esporte. E aí eu queria te fazer uma pergunta assim, como que você vê o cenário esportivo assim para os clubes, para as entidades, e ainda mais com essa situação agora dessas ausências de competições, assim, se te preocupa, ou como que você vê esse cenário assim para as associações e clubes? Então, acho que pouca gente aí defende os clubes como alguns treinadores, né? Mais até que os dirigentes dos clubes, que na maioria das vezes são associações aí, e os treinadores que termina estando à frente dessas questões aí
até administrativa do clube em relação às modalidades que representam. Faz tempo que os clubes estão numa situação complicadíssima. E a gente tem alguns modelos, né, de como os clubes se sustentam. Alguns são parcerias com prefeituras, outros têm apoio privado, alguns são ligados aí a universidades, esse tipo de coisa. E hoje está todo mundo quebrado, né? E quem depende de prefeitura, a prefeitura vai investir na onde? No esporte ou na saúde nesse momento? Aqui a parceria que a gente tinha com o clube foi encerrada, né? A gente não é mais parceiro do IEMA São Bernardo, né? A parceria foi encerrada. Provavelmente, se tiver o circuito esse ano, a gente compete como ADC São Bernardo, que de fato era o clube, mas tinha uma parceria com o IEMA. A gente sabe da questão aí do Pinheiros, mas a questão do Pinheiros já estava anunciada também, né? O Pinheiros já tinha anunciado aí que ia manter os atletas até outubro, né? Que era praticamente um mês e meio pós-Tóquio, para não falar que encerrou antes. Então, isso já estava no planejamento do Pinheiros. Mas, mesmo diante desse planejamento, algumas modalidades terminou mandando os atletas embora antes, né? E até o atletismo, né? O medalhista de ouro no Rio também foi dispensado antes, aí o Thiaguinho. E eu vejo, mesmo se voltasse o calendário no segundo semestre, eu vejo um segundo semestre, do ponto de vista financeiro para os clubes, tenebroso. Porque provavelmente a gente vai ter um custo de vida maior no segundo semestre aí, hospedagem, passagens aéreas, esse tipo de coisa. E os clubes não têm dinheiro, porque quem tem vínculo com a prefeitura não tem, o incentivador privado provavelmente não consegue manter, você que está na rede S aí, hora sim, hora não, os apoios que são governamentais em relação à rede S fala de diminuir, o SESI também, né, não sei tecnicamente, mas tem a captação de um percentual que vem das indústrias, que pode ser que diminua, pode ser que não, né? Mesmo que não diminua de uma forma geral, vai ter prioridades nesse momento, que pode não ser esporte, tomara que não pense assim, mas pode não ser. Os clubes que são ligados a universidades aí, será que está todo mundo pagando mensalidade nesse momento? Né? Então, que a gente vai ter um segundo semestre bem complicado, se não for um segundo semestre, o primeiro semestre do ano que vem muito complicado em relação à questão financeira de clubes. Mas por um outro lado, a gente olha aí que, por causa de questão de leis, né, tanto o COB, o CPB e o CBC mantêm o mesmo percentual de captação de loterias. A gente sabe que os números das apostas também, consequentemente, diminuíram. Mas os gestores não estarão tão quebrados quanto os clubes. Então, pode ser que, de repente, lá na frente tem um estudo aí dos gestores tentar salvar os clubes. Tomara. Eu não sei, eu sempre comento isso, né, com vários amigos, contigo, eu já falei. Eu sempre digo que enquanto a gente não tiver, nós treinadores, né, não tivermos assim eu, por exemplo, enquanto eu não tiver para onde eu mandar currículo, não tiver locais que eu possa, que haja uma concorrência, que a gente possa ter um mercado de trabalho realmente, é sinal que a vida esportiva no Brasil ainda não é uma realidade, né? Então, a gente viu que nesse ciclo ali de 2007, depois que terminou o Parapan do Rio, até o PAN do Rio, até antes, ali 2004, o esporte teve um grande desenvolvimento, né? Mas de certa forma, foi coisas muito centralizadas, né? Muito focado nos atletas, né? E basicamente nos atletas e nas estruturas, né? Então eu vi poucos trabalhos voltados para a gestão das entidades, como essas entidades possam fazer para ser autossustentáveis, né? E agora que a gente está, depois que passou do Rio 2016, né, que basicamente o dinheiro público foi saindo
em geral, né, tem diminuído ano a ano, a gente tem perdido patrocinadores, a gente vê que os clubes, eles não formataram, não tem um modelo de sustentabilidade ainda, né? E nem a gente tem uma cultura ainda que ajude esses clubes a buscar outras fontes de renda, porque no final o esporte acaba sendo muito centralizado, né? Eu fico imaginando sempre a dificuldade que tem o pessoal do Nordeste em desenvolver atleta lá, né? Porque tudo acaba sempre vindo muito para São Paulo, eixo Rio, São Paulo, né? Acaba muito ficando aqui nessa região, no Sudeste do Brasil. E, e eu acho que, de alguma forma, se você consegue desenvolver os clubes, as entidades, as associações, um país com mais de 200 milhões de habitantes, você vai ter muita gente boa sendo desenvolvida e cada vez multiplicando ainda mais, né? Então, se a gente já está entre o esporte paralímpico é reconhecido como muito organizado e com um alto padrão, a gente teria hoje, talvez a gente estaria entre os 3 do mundo se a gente conseguisse fazer um sistema que tivesse uma multiplicação, que eu acredito que seria adequada, horizontal, né? Que todo mundo se desenvolvendo junto. E hoje eu vejo talvez um desenvolvimento muito mais vertical na modalidade, né? Muito mais centralizado, então você acaba não desenvolvendo tanto os extremos, né? Onde tá começando a ocorrer ali as atividades. A gente já está quase acabando aqui o nosso tempo de live aqui, né? Tinha prometido fazer 1 hora, eu acho que a gente teria tempo aí para ficar um bom tempo ainda conversando, né? Walter, eu queria, antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta para ti. Como que você está fazendo? Como que estão os seus atletas aí, né? Eu vou falar como que você está fazendo para dar treino para os atletas? Como é que eles estão, né? Sei lá, emocionalmente, fisicamente. Como é que você está fazendo para manter essa turma aí em pé aí? Olha, tá difícil. Eu, quando passou a questão aí, a gente deu uma folga aí, né, de uma semana, passou outra, a gente queria saber o que ia acontecer também para dar uma linha no trabalho. Aí a gente começou a fazer alguns circuitos, né, não pensando em performance, mas pensando em manutenção dos atletas. E aí eu tenho uma dificuldade grande, né, que eu não tenho só atletas, aí eu tenho alguns alunos também em outros projetos que eu trabalho. E aí eu montei um circuitão geral, né? Eu perguntei, sua casa tem quintal? Sua casa tem sala? Para ver os espaços que as pessoas tinham, para ver o que eu conseguia adequar desse circuitão dentro desse espaço, para depois eu começar com alguns trabalhos mais ou por grupos ou individualizados. Estou tendo uma resposta muito boa de alguns, de outros eu não sei como que está isso, porque não dão retorno, fizeram a primeira semana, não fizeram a segunda, e a gente tenta motivar, mas não pode desistir agora, não pode parar agora, o mundo não pode parar, até por questão de saúde, né? Se o cara não sai na rua, o cara fica só dentro de casa, o cara endoida, pra gente também é complicado, né? A minha atividade física aqui é fazer as aulas que minha filha tem aí de balé, de sapateado, eu acompanho ela nas aulas dela. E do grupinho dos meus atletas, por enquanto, a gente começou esse circuitão, e agora eu estou começando desse circuito, colocar alguns movimentos que se assemelham a modalidades que eles praticam, que eles competem. E alguns estão tendo resultados muito bons, outros eu não estou conseguindo acompanhar porque eu não estou tendo esse retorno. E aí vem uma coisa, né, que acho que a gente já conversou aí, quando teve a competição do salto com vara lá, o desafio do salto com vara na Europa, né, esses dias aí. A estrutura que os caras tinham, né, no quintal deles lá, de vara e de pista e não sei o quê. E nesse momento aqui, a gente tem atletas que não tem um par de anilha, que não tem algumas tornozeleiras lá para fazer algum exercício, que não tem um colchonete, porque o atleta não se organizou. Porque a gente tem Isso você não está falando do atleta com dificuldade, mas o atleta que teve uma boa condição, de uma né? forma geral, né? Porque assim, o celular aí custa mil e tantos reais, né? Todo atleta tem celular. Mas Deixa eu ninguém só tem avisar aqui, eu volto. um negocinho para Rapidinho, treinar.
Tá dando aqui que eu tenho um limite de 1 hora para fazer a live. Já está terminando aqui. Eu vou terminar e já vou voltar rapidinho para a gente finalizar, tá bom? Olá, pessoal. Bom, a gente estava aqui com a live aqui com o professor Walter e faltou um pouquinho para terminar, né? E aí eu vou esperar ele entrar novamente aqui para a gente finalizar a nossa live. Estava muito legal. A gente falou de muitas coisas pertinentes assim. Tivemos um público bem legal. Quero agradecer a todo mundo que entrou aí na live, acompanhou essa primeira. Vai para um finalzinho aqui da live, coisa bem rapidinha. E queria agradecer todo mundo que entrou, que está entrando novamente, né? Foi muito legal. A gente estava com não sei quantas pessoas. Ô, Walter, voltamos. Voltamos, pô. Desculpa aí que tem um limite de 1 hora. Nem sabia que tinha esse limite. Eu estou aprendendo Eu hoje. não sabia disso, não. Tentar na próxima, né? tentar. Na próxima, tentar terminar antes de 1 hora. Não sei como, mas a gente já está acabando já. E termina lá que você estava falando lá. Então, eu estava falando aí dos atletas que esse momento que a gente está vivendo também vai dar uma lição para a gente e para os atletas, que a gente tem que se preparar aí com alguns equipamentos domiciliares para, se a gente viver um momento desse, a gente ter para onde correr, porque a gente está realmente, alguns atletas estão em situação para lá de precária aí, em relação a conseguir fazer atividade para manutenção, porque não tem nada. E esse cara tem celular, esse cara tem roupa da moda, esse cara tem não sei o quê, e podia ter investido um pouquinho só nele. É lógico que a gente sabe que não dá para ter grandes estruturas, né? Porque, assim, pensando até na nossa região aqui, alguns realmente não tem quintal. Mas os atletas do interior terminam tendo um pouquinho de vantagem, né? Que tem um pedacinho de terra, mas aqui a gente não. Alguns atletas meus aqui não tinham uma tornozeleira. Coisa que, assim, lá atrás, né, na época da PADV, a gente chegou até a distribuir. Né? Na PADV a gente tinha uma outra metodologia, a gente chegou até a distribuir para alguns atletas. Então, a primeira turminha que treinou com a gente na PADV chegou até a ter alguns materiais que a gente conseguia aí, alguns patrocinadores, esse tipo de coisa. Como a gente não tinha sede, a gente cedia. Então, a gente está se virando dessa forma aí. Não, e eu acho assim, né? Talvez esses atletas ainda não tenham tido entendimento, né? De que eles são atletas profissionais, né? A profissão dele depende do corpo dele, né? Então, o quanto que é importante, eu vejo assim, pessoal preocupado às vezes comprar um iPhone, mas às vezes não tem a preocupação de comprar às vezes um relógio com GPS, por exemplo, que é muito muito mais barato que um iPhone e te dá, além de dar uma informação de quantos quilômetros você está correndo, quanto você fez no dia lá, e ele também dá a informação, por exemplo, de quanto você dormiu. Hoje qualquer relógio fala se você dormiu bem, dormiu mal, né, que é importantíssimo. Seguinte, a gente vai finalizando, tá? Eu queria agradecer bastante a você, Walter. Eu acho que o papo rendeu bastante, renderia por muito mais tempo ainda, né? Queria agradecer assim muita gente que entrou nessa live aqui, ó, o Júnior lá, o professor Ferreirinha lá de Alagoas, aqui a gente viu aqui o Felipe, a professora Marli. Deixa eu tentar ver quem eu lembro aqui. Pedrinho, para mim, que é hoje o maior treinador paralímpico do Brasil, né? Mas tanta gente boa aqui entrando aqui, muito feliz, viu, de vir na outra live aqui também, o professor Marquinhos. Marlon também, meu Deus do céu, muita gente boa aqui, viu? Um professor amigo meu também, Marquinhos, estava na outra live, não sei se entrou nessa. Bom, quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse um ato só para fazer, você só pode fazer um ato. E se você fosse, eu vou te colocar numa. Se você fosse ministro do esporte, o que você faria com um ato hoje? Ministro do esporte aqui, Walter Agripino. Bom, vamos lembrar que não tem mais ministério, né? Tá bom, secretário de esportes. Se eu fosse um secretário de esportes... Desculpa, deixa eu corrigir aqui. Eu falei pro Ferreirinha aqui que ele era de Alagoas, ele
É do Sergipe, desculpa, Ferreirinha. Já corrigindo já. Aracaju. Vamos lá. Você, Não, secretário de esportes, seu único ato, o que você faria, Walter? é, vamos lá. Eu sempre tenho medo dessa. Vou até contar uma historinha aí, né? Como a gente ganhou mais tempo, vou contar uma historinha. Eu tenho medo um pouquinho dessa questão de ser gestor, né? E eu corri disso aí, acho que em 2010, 2011, eu tive muita aproximação política com o governo anterior, né? Na gestão anterior, por causa de questão partidária, esse tipo de coisa. E foi me oferecido, né? Essa questão de ser um representante de alguma coisa aí, não sei o que, em relação à questão da gestão. Em 2010, eu tinha ainda meus 30 e tantos anos, né? Falei, não, eu tenho uma meta, que é ir para uma Paralimpíada, ou melhor, de ser um treinador olímpico, que ainda não tinha muito essa questão de paralímpico, olímpico, esse tipo de coisa. E enquanto eu não fizer isso, eu não estou preparado para pensar em outra coisa em termos de gestão, esse tipo de coisa. Foi isso que eu disse para a pessoa na época, isso em 2010. Né? Graças a Deus concretizou e eu tive alguns feitos aí no esporte em nível de Olimpíada e Paralimpíada. No Olímpico, acho que não tenho mais condição, né? Mas o Paralímpico eu tive. Então, eu corro um pouquinho dessa história de gestão. Agora, se eu fosse um secretário hoje de Nacional de Esportes e tivesse um ato para fazer hoje em período de Covid, eu simplesmente voltaria a uma questão que já aconteceu, acho que em 2006. Voltaria com as conferências nacionais, porque eu queria escutar o que cada segmento do esporte está fazendo no país e o que cada segmento do esporte pretende para o país, para depois eu ter uma atitude como gestor. Coisa que desde 2006 não acontece, porque não sei quem está aí na live aí participou das conferências de 2006, 2007, as conferências nacionais aí, que era feita uma parceria com o CONFEF e o Ministério do Esporte na época. Eu acho que aquilo era muito rico, que aquilo era o planejamento, né, para os Jogos 2007, né, que era o Pan-Americano, e na sequência os grandes eventos que viriam. Então o Brasil fez toda uma discussão nacional do que o Brasil queria. Só que, depois de discutido tudo isso, o negócio se afundou nas questões financeiras, né? Dos grandes orçamentos que vieram dos grandes eventos e tudo aquilo que foi discutido foi encerrado. Mas o primeiro ato que eu faria era voltar aquelas discussões que apareceu muita gente que já tinha ido para a vida acadêmica, começou a voltar para o esporte para discutir o esporte. Então, assim, eu não ia ter uma atitude deliberativa, eu ia ter uma atitude consultiva. Legal, muito bom. E Walter com um ato como presidente do Brasil. Ah, meu Deus do céu, isso aí você quer me derrubar, não. Nesse momento, eu decretaria isolamento social para todo o país. Não faria churrasco, essas coisas todas por aí. Nem andava de jet ski por aí. Tá bom. Presidente, última. Não sei se essa é mais difícil, hein? Presidente do CPB. Se eu fosse presidente do CPB, É, lembrando que o Misael foi atleta da PADV, né? Na época que eu comecei a sim, trabalhar sim. na PADV. Então, o Misael foi atleta do clube que eu trabalhei. Então, não quero entrar em nenhuma concorrência nem com o atleta do clube e nem com o atual presidente da modalidade. Uhum, Mas hoje, a maior carência que eu sinto no CPB é que o CPB tem alguns segmentos, né, de representatividade. Né? As associações têm, os atletas têm, mas hoje eu não vejo a questão da representatividade em discussões e nem estatutária, né, porque esses estão uhum, garantidos por estatuto nas discussões do CPB, tanto atletas e associações. Eu falo associações de organização da modalidade, né, a BIDEM, a uhum. BDC, as associações das modalidades têm representatividade, os atletas têm, porém, os treinadores não têm,
e os clubes não têm estatutariamente voz ativa nem consultiva dentro do Estatuto do CPB. Então, eu optaria para esses dois grupos entrarem na discussão dos temas e nas realizações. Porque, para mim, assim, eu lembro até acho que um regulamento estava sendo. Não tinham soltado o regulamento porque não tinha passado pela comissão dos atletas. Eu falei, pô, mas e os clubes? E os técnicos? Uhum. Então, acho que a gente precisa ser ouvido, acho que os clubes precisam ser ouvidos. Não, até porque, assim, né, eu acho que eles têm o esporte paralímpico tem crescido muito, assim, no Brasil, né, talvez um dos poucos legados que a gente teve, por exemplo, dos Jogos, foi o Centro Paralímpico, né, e, e a gente sabe, assim, que há sempre uma boa intenção, sempre tem crescido bastante, sempre tem feito propostas e projetos bem legais, mas eu acho que até nas três respostas que você fez, né, não, nas três não, tirando a da questão de ser presidente, né? Você trouxe algo muito legal que é da participação, né? De todo mundo poder participar para formar algo em conjunto, né? E parabéns aí que você saiu muito bem aí dessas três perguntas aí, não é para colocar em fria não, tá, Walter? Mas é para ter uma visão Não, geral, assim, o que você pensa, que você pensa do Brasil, né? São três, na verdade, as três perguntas era para saber o que você pensa do esporte em geral no Brasil, o que você pensa do Brasil, né? E que você pensa no esporte paralímpico, que você respondeu muito bem, assim, eu acho que principalmente acho que essa visão de todo mundo junto, todo mundo trabalhando em conjunto para o crescimento, acho que se um cresce, todo mundo cresce junto, né? Então, parabéns, viu? E para terminarmos, eu queria que se você pudesse deixar alguma mensagem, assim, o que você gostaria de deixar, o que você gostaria que as pessoas escutassem, assim, qual que é a mensagem que o Walter deixa aí para todo mundo que está te escutando aqui na live? agradeço aí, né, todos os colegas, familiares, vi alguns atletas também que apareceram na live aí. Primeiramente, vou agradecer a todo mundo. Agradeço pela oportunidade aí que você deu aí, a gente conversar um pouquinho. Vou lembrar também que essas conversas nossas acontecem aí no intervalo das provas, né, como você mesmo disse aí. E a gente, como você citou, a gente teve alguns atletas aí nas mesmas provas, então a gente termina se encontrando, às vezes, no mesmo setor da pista e começa a rolar alguns papos aí, né? No salto de distância T20, a gente fica lá um tempo junto. No passado, a gente já Uhum. ficou aí no disco, no peso, no salto em distância também, né? O Luciano saltava, eu ficava com o Chico lá. Então, essas conversas já vêm de algum tempo. Então, eu fico feliz aí de ter começado esse bate-papo. Espero que os outros colegas, quando convidados aí, não fiquem tremendo igual eu fiquei, né? E que sobressaia melhor do que eu me saí aí, principalmente nas